Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a sexta aula, que é a aula de algoritmos, o quarto pilar do pensamento computacional. Então a gente vai inicialmente relembrar os quatro pilares do pensamento computacional e em seguida compreender melhor como funciona essa história aí de algoritmos, que não é nada que vocês não saibam, né? Eu acho que todos os alunos já estão pagando a primeira disciplina de programação. Então, o que a gente vai ver é só um novo olhar para esse algoritmo aí, com foco no pensamento computacional. E vamos praticar um bocado. Vamos começar? Então, diga para mim aí, quais são os quatro pilares do pensamento computacional? Esse amarelinho aqui é qual? Isso, muito bem. Reconhecimento de padrões, isso. E esse vermelho? Abstração, isso. E esse azulzinho aqui é qual? Decomposição. E o último é o algoritmo, que é esse verdinho aqui. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre algoritmos, né? Qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês quando a gente pensa em algoritmo? Talvez venha passos, venha programa, fazer alguma coisa, talvez passe aí. Mas a gente aprende algoritmos para pensar de uma forma mais estruturada, para conseguir construir uma sequência lógica de passos para que o computador consiga entender essa lógica e consiga construir programas a partir de algoritmos. Então, o algoritmo é um elemento que agrega todos os demais pilares: abstração, decomposição, reconhecimento de padrões. Um algoritmo é uma abstração de um processo que recebe uma entrada, executa a sequência de passos e, no final, vai produzir uma saída que satisfaça um determinado objetivo. Primeira definição que eu vou trazer aí, ou talvez a segunda, né? O algoritmo é um plano, uma estratégia, um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. E se você pode amarrar cadastros, fazer uma xícara de chá, de café, se vestir, preparar uma refeição, então você já sabe seguir passos com um final, com uma finalidade, com um objetivo. Então você já sabe seguir o algoritmo. A definição 2 é que o algoritmo é um conjunto de regras para a resolução de um problema, como a receita de um bolo. Porém, diferentemente de uma simples receita de bolo, pode-se utilizar diversos fatores mais complexos do que apenas seguir um passo a passo. Alguém arrisca dizer quais são esses fatores mais complexos? Sim, professor, eu arrisco dizer que talvez sejam as estruturas de decisão. Isso. If, switch, ou talvez as estruturas de repetição. Muito bem. For, while, do while, o for each. Não sei se vocês vão ver for each no início do curso, mas o for each é algo parecido com o for, só que ele tem menos parâmetros para fazer o loop de repetição. E além de estrutura de repetição e de decisão, o que é que mais a gente tem? A gente tem listas, a gente, se tiver em programação orientada a objeto, vai ter figura de classes, objetos. Então, não é somente uma sequência de passos, não é tão simples quanto apenas a receita de um bolo. O algoritmo te permite fazer muito mais coisas, né? Existem algoritmos muito pequenos que podem ser comparados a pequenos poemas. Já outros algoritmos são maiores e precisam ser escritos como se fossem livros. Ou então, maiores ainda, né? Necessitam inevitavelmente serem escritos em diversos volumes de livros. Aí é uma analogia com a quantidade de escrita, né, para a quantidade de código de programação. Algoritmo é a mesma coisa que um programa? Sim ou não? Diga aí para mim. Professor, eu acho que eu não tenho certeza se é. Então o que é que tu acha, Bento? Tu acha que é? Bento tá aqui dormindo. Não é a mesma coisa. O algoritmo é diferente do programa, né? Porque o algoritmo vai especificar essa sequência ordenada de passos
que deve ser seguida para realizar uma tarefa, garantindo uma possibilidade de estar sempre repetindo, ou seja, garantindo repetibilidade. E para que um computador possa desempenhar uma tarefa, é necessário que esta seja detalhada passo a passo. Só que esse passo a passo que a gente escreve numa linguagem de programação é uma estrutura parecida com a do algoritmo. Então, esse passo a passo aí é numa forma compreensível pela máquina, utilizando aquilo que a gente vai chamar de um programa, um compilador, na verdade. Nesse sentido, um programa de computador nada mais é do que um algoritmo escrito numa forma compreensível por seu computador, na linguagem de programação. Então, não é a mesma coisa. Diga para mim, então, algoritmo é o quê? Sequência de passos para a gente alcançar um objetivo. Beleza, e o programa? O programa é algo que a gente faz num compilador, numa linguagem, determinada linguagem de programação, que quando eu estou escrevendo um programa, eu estou escrevendo de uma forma semelhante ao algoritmo. Então não é a mesma coisa. Eu posso ter algoritmos para resolver coisas no mundo real e os programas que não fazem sentido no mundo real, digamos assim, se eu não tiver um computador e toda a sua estrutura, né? O algoritmo independe da linguagem de programação. Isso é uma coisa bem interessante da gente pensar. As estruturas de decisão, repetição, variáveis, listas, existem em praticamente todas as linguagens de programação de alto nível. A gente só vai descobrir como as coisas são feitas para determinada sintaxe numa outra linguagem. Por exemplo, se eu quiser escrever na tela em Python, eu acho que é write, se eu não me engano. Eu sou meio fraco de Python. Eu paguei Python em 2012 e nunca mais usei. Se eu quiser escrever uma mensagem na tela, eu acho que é write, ou print, né? Não sei. Se for em C, printf. Se for em Java, sysout, println, printf. Se for em PHP, echo. Então, toda linguagem vai ter uma forma de fazer uma escrita na tela que é parecida com o algoritmo. Então, o algoritmo é como se fosse essa pseudolinguagem, esse pseudocódigo, que a partir dele a gente consegue fazer a implementação em qualquer linguagem. Então, em um algoritmo, cada instrução é identificada e a ordem que elas devem ser executadas é planejada. E falando em ordenação, eu trouxe um vídeo para passar para vocês. E eu não sei se vai ficar com eco ou não, mas eu vou passar e vou deixar o link aqui para vocês verem, caso não dê certo aqui no vídeo. Como fazer um sanduíche? O pai pediu para os dois filhos, o filho e a filha, escrever uma receita de como fazer o sanduíche de geleia com amendoim. Então, ele pede para os filhos escreverem essas instruções e ele vai executar ao pé da letra cada uma dessas instruções. Vamos ver? You're not making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Alright.
There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. Here's a butter. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife. Rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. That's all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it. Spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Sorry, ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but I think it qualifies. That's a win. Woohoo! É interessante como ele coloca sempre a faca de um jeito, de qualquer jeito ali, né? E às vezes a gente vai fazer determinados trechos de código que vai ter um comportamento muito parecido com jogar isso aí de qualquer jeito para resolver de qualquer jeito. Com o passar do curso vocês vão entender melhor essa analogia que ele faz aí com os algoritmos. Existe algoritmo bom ou ruim? Ou existe algoritmo que faz o trabalho que ele teve o seu objetivo principal aí determinado para fazer? Ou seja, se 2 algoritmos conseguem resolver um problema, ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Como é que eu defino se um é bom, se o outro é ruim? Então, vocês vão ver que a gente tem muitas formas de alcançar um objetivo, mas às vezes a gente pode fazer uma codificação desperdiçando muitos recursos de sistema, de memória,
e não fica interessante. Então, apesar dele alcançar o objetivo, às vezes não é exatamente um bom algoritmo, ou não está tão bom quanto poderia ser. Então, os computadores são tão bons quanto os algoritmos que recebem. Se você escreve um algoritmo pobre, você vai obter um resultado ruim. Primeiro, é necessário aprender a organizar as ideias, utilizando raciocínio lógico para então conversar com o computador, ensinando como executar determinadas tarefas. Eu tinha um professor que dizia assim: o computador é burro. A gente não pode nem mais dizer isso hoje em dia, né, com tanta força. Mas ele diz assim: o computador só faz o que você manda ele fazer. Se ele está fazendo errado, significa que você está mandando ele fazer errado. Então, ó, o pseudocódigo não é uma linguagem de programação. O pseudocódigo é o que a gente utiliza, é o Portugal, né, que a gente utiliza para fazer a escrita do algoritmo. Portugal é de português mais algoritmo, Portugal. Inclusive, o ENAD, que é o exame que os alunos fazem ao final do curso, ele utiliza a linguagem Portugal, o pseudocódigo Portugal, para estar respondendo questões baseadas em algoritmos. Então, ó, o pseudocódigo não é uma linguagem de programação, é uma maneira simples de escrever um conjunto de instruções que não precisa usar uma sintaxe específica. Escrever em pseudocódigo é semelhante a escrever em uma linguagem de programação. Cada passo do algoritmo é escrito em uma linha própria e em sequência. Esse aqui é um exemplo do pseudocódigo, né? Tá só faltando ali o início, o fim, né? Porque todo algoritmo tem início e tem fim. Mas ele está declarando ali, ó, 3 variáveis inteiras, base, altura e área. E aí está jogando uma mensagem para o usuário: escreva, digite a base do retângulo. Está igual o vídeo dos meninos tentando fazer o sanduíche, né, de manteiga de amendoim. Digite a base, né? Deveria ser uma pergunta do tipo: digite o tamanho da base do retângulo em centímetros, em metros, né? Quanto mais específico, menos a gente erra. Então ele manda, ó, escreve aí, digita a base do retângulo, leia o valor dessa variável, leia o valor que o usuário digitou e jogue isso dentro da variável base. E depois ele faz, ó, digita aí a altura do retângulo. E em seguida ele pede para ler o valor que o usuário digitar e jogar esse valor na variável altura. E aí ele vai pegar a variável área, vai multiplicar ali, ó, base vezes altura, e a gente vai ter o resultado da área do retângulo, base vezes altura. Muito bem. Show. É engraçado, é que eu estou vendo esse final aqui do pseudocódigo, essa vírgula, porque o que está em amarelinho é o texto que vai aparecer, né? Se fosse Java, para concatenar eu botava um mais. Se fosse PHP eu botava um ponto. E no pseudocódigo eu estou colocando uma vírgula. Vamos brincar do jogo do gato fominha. O jogo do gato fominha é assim, ó, utilizando os 3 comandos que nós temos, que são em frente, virar para a esquerda e virar para a direita. Coloque o gatinho para comer os peixinhos. Só tem um erro aí, né? Porque faltou o comando de comer o peixinho. Então, quais são os comandos que a gente seguiria? Então, primeiro a gente teria que colocar ele para frente 2 vezes. E aí a gente vai virar para a esquerda não anda. Depois ir para frente de novo. Peguei o primeiro peixinho. Depois frente, vira para a direita e vai para frente e come o peixinho. Então, o ato de comer esses 2 peixinhos, eu poderia fazer ele andando pelo o tabuleiro inteiro aqui. Mas aí existem formas mais simples e semelhantes no esforço para alcançar os 2 peixinhos. Mas também existem aquelas que são bem mais complicadas, que se assemelha muito. É porque hoje em dia todo mundo anda de Uber, né? Mas antigamente, quando a gente não tinha essa mobilidade urbana para o GPS, você ia para uma cidade que não conhecia, aí você dizia, vai para o Rio, por exemplo. Se você não conhece o Rio, você não conhece, ou qualquer outra cidade. E aí você sai do aeroporto e diz, olha, eu quero ir para o Barra do Flamengo. Aí beleza, passa na praia 5 vezes, e o cara tá ali, ó, rodando igual a você, feito esse gatinho andando aí várias vezes, mas uma hora chega lá. Só que a conta do táxi é mais cara. Então eu vou apresentar para vocês 2 algoritmos agora, para a gente resolver também outro problema. O primeiro deles é para atravessar o rio. Como você poderia ensinar 3 pessoas a atravessar um rio que
dispõe de apenas uma canoa. Aí essas 3 pessoas possuem uma 120 kg, a outra 75 e a outra 50 kg. A canoa só suporta 130 kg por viagem e a canoa não anda sozinha. Então, ajuda as 3 pessoas a atravessar o rio. Assim, ó. Como é que eu poderia, utilizando somente as ações de mover e retornar, como eu poderia fazer a canoa levar todo mundo desse lado do rio para o outro lado? A canoa não anda sozinha, né? O comando mover tira a canoa da margem esquerda e leva para a margem direita. O comando retornar tira a canoa da margem direita e leva para a margem esquerda. E aí? Pausa esse vídeo agora e tente elaborar um código aí com mover e retornar. Mover tu pode botar A, B e C, mas se A, B e C ultrapassar 130 quilos, já não pode, né? Qual é o peso mesmo, professor? De novo, ó. Ah, não, tá ali. 120, 75 e 50 na blusa de cada um ali. E aí? Tentou resolver? Tenta aí resolver. Tô esperando. Já fez? Não invente de adiantar esse vídeo, não. Tente resolver para ver quantas vezes você ia usar essas linhas de código aí para tentar atravessar com todo mundo. Tá, professor, é fácil. Eu mando ali, ó. B e C dá 125, vou pro outro lado. E aí, como é que eu volto? E aí? Pensa aí. Pensou? Então vou mostrar a resposta. É assim, ó. Primeiro tu vai levar os 2 de menor peso, B e C, ó. Leva B e C pro lado de cá. E aí na hora de retornar, tem que retornar com alguém, né? Tu vai mandar B voltar, que é o camarada de 75 quilos. Então, C vai ficar aqui, A e B retornaram. Depois tu vai levar A, que é o camarada aqui, ó, mais gordinho. E aí o A sozinho vai até o outro lado. Quando o A chegou do outro lado, C tava lá, não era? Tava, professor. Então a gente retorna com C. E aí a gente leva B e C de volta pro outro lado. E aí a gente conseguiu levar todo mundo. Então devem ter muitas outras formas de você fazer isso, mas com a quantidade mínima de movimentos, essa daí se torna mais interessante. E se fosse trocar uma lâmpada? Como você ensinaria o computador a trocar uma lâmpada, né? Tem até um recorte aí que foi do slide de Wallace esse. Eu comprei essa lâmpada queimada por R$10. Gasta bem menos que a econômica, né? Mas também não acende. Então, fez nada. Tu vai ter 3 personagens aí para trocar a lâmpada. A escada, a lâmpada e o robô. Como é que vocês fariam uma sequência de passos para trocar essa lâmpada? Pense aí. O que é que você teria que fazer? Pode pausar o vídeo aí e faça uma sequência de passos. Beleza. Tô entendendo que você já fez, viu? Então, ó, primeira solução, né? Pegue uma escada. Posicione embaixo da lâmpada. Busque uma lâmpada nova. Suba na escada. Retire a lâmpada velha. Coloque a lâmpada nova. Beleza. Qual é o erro dessa solução? Tem gente que está dizendo que não tem erro. Tem gente que já percebeu. Como é que é? Mesmo que a lâmpada não esteja queimada, se eu rodar esse algoritmo, ele vai sempre trocar a lâmpada, sem verificar se ela está queimada ou não. Então a gente tem que colocar mais um passo no nosso algoritmo, né? Então vamos lá. Peguei a escada, posicionei embaixo da lâmpada, busquei uma lâmpada nova, liguei o interruptor. Se a lâmpada não acender, porque está queimada, né? Então sobe na escada, retira a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova. E aí, o que é que vocês acharam dessa solução? Sabe o que é que eu achei, professor? Que eu gastei muito recurso até o passo 3, não foi? Para chegar ali na ligação do interruptor. Foi. Você poderia somente começar aí ligando o interruptor. E caso ele não ligasse, aí a gente seguiria essa sequência de passos, né?
E algo de errado aí é a ordem das ações. A escada é posicionada mesmo que a lâmpada não esteja queimada. Ou seja, a gente está alocando um recurso sem estar utilizando ele. Então o primeiro passo vai ser liga o interruptor. Se a lâmpada não acender, então... Aí pega a escada, coloca embaixo da lâmpada, busca uma lâmpada nova, sobe na escada, retira a lâmpada velha, coloca uma lâmpada nova. Aí sim, muito bem, aí ficou mais eficiente essa solução. Eu fiz um fórum para vocês. A seguir eu vou estar apresentando 7 exercícios. Acho que vocês veem assim, 7 exercícios. E vocês vão escolher um desses 7 para fazer o algoritmo desse exercício. É óbvio que vão ter respostas repetidas, mas nenhum algoritmo é totalmente igual ao outro, sempre tem alguma coisinha que fica diferente. E você vai postar no fórum a resposta do algoritmo que você escolheu. E aí depois você vai voltar nesse fórum, vai olhar a resposta de algum colega e vai fazer algum comentário sobre o algoritmo do colega. Se poderia, como poderia melhorar, outra forma de fazer, fique à vontade para fazer o comentário. Mas assim, comentários muito triviais vão ficar sem graça, né? Do tipo, legal, funcionou. Então, experimenta fazer algum comentário interessante aí sobre o desenvolvimento da solução do outro, ou sobre pode criar um debate, né, entre essas respostas aí. Então, o professor tem que fazer o quê? Escrever a resposta de um desses 7 exercícios que a gente vai mostrar. E em seguida, vocês vão aguardar algum colega responder e fazer um comentário em qualquer uma das respostas dos colegas. Se eu criei uma árvore ali muito grande de respostas em um algoritmo, não tem problema. O interessante é a gente promover a discussão e que vocês vejam as respostas uns dos outros. Então não esquece, quando botar a resposta, coloca o título, né, o enunciado da questão e em seguida o teu algoritmo. Isso daí vai valer como a sua presença na aula dessa semana. Então o exercício é esse aqui, ó. Primeiro, lê 2 valores numéricos, efetue a soma desses valores e apresenta o resultado se este for maior que 10. Professor, e se eu fizer errado? Não tem problema não. Aí você faz errado, outra pessoa vai lá e comenta. O importante é participar, é a gente promover a escrita do código e promover conhecimento. 2. Lê 2 valores numéricos e efetuar a soma desses valores. Caso o resultado seja maior ou igual a 10, deverá ser apresentado somando a ele mais 5. Caso o resultado não seja maior ou igual a 10, esse resultado deverá ser apresentado subtraindo 7. 3. Para efetuar o cálculo da área de uma circunferência, é necessário conhecer a fórmula, né, que é área igual a π vezes raio ao quadrado, onde a área é a variável que vai conter o resultado do cálculo, π representa a constante, 3,14, e r é o raio da circunferência. Escreva um algoritmo em português estruturado para resolver este problema e apresentar o resultado na tela. 4. Construir um algoritmo que efetue o cálculo do salário líquido de um operário. Será necessário conhecer o valor da hora de trabalho, o número de horas trabalhadas no mês e o percentual de desconto de INSS, que por sinal mudou, não foi, pessoal? Não sei se vocês viram. Esse mês agora já entrou em vigor e foi um desconto bem injusto, assim, na minha opinião. Disseram assim, quem ganha até um salário, ao invés de 8%, vai pagar 7,5%. Beleza. Só que quem ganha até um salário que é 1.000 e pouco, até 2.000, entra nos 12% de desconto. Só que antigamente era 11%, viu? Era 11% até 5.000 e pouco. E agora quem ganha de 3 a 6 desconta 14%. É complicada a vida do trabalhador, viu? Aí, ó, sabendo esses valores aí, deve-se saber primeiro o valor do salário bruto para então calcular o valor de desconto e finalmente o valor do salário líquido. Quinto, construa um algoritmo que leia o preço de um imóvel e apresente a mensagem em promoção, caso o preço seja menor ou igual a 80.000. Está em promoção mesmo hoje em dia. Caso contrário, deve apresentar a mensagem preço normal. O 6, num determinado estado, para a transferência de veículos, o Detran cobra uma taxa de 1% para carros fabricados antes de 1990 e uma taxa de 1,5% para os fabricados de 1990 em diante.
taxa esta incidindo sobre o valor da tabela do carro. O algoritmo abaixo, que você vai escrever, né? Lê o ano e o preço do carro e a seguir calcula e imprime o imposto a ser pago. E por fim, o sétimo, escreva um algoritmo que leia o nome e 2 notas de 2 alunos. Depois, calcule a média de cada um dos alunos e, comparando as duas médias, escreva o nome e notas da maior média. Beleza. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu tô feliz demais de ter visto que vocês fizeram desenho do fórum passado. Ficou bem legal alguns deles. É importante a gente treinar a abstração. É importante até ver a notícia e ver a resposta dos outros colegas. Quem ainda não respondeu, responde. Nós já temos 3 fóruns aí. Muito provavelmente esses fóruns vão computar como nota para... como vão ser atividades para composição de nota da primeira unidade. A gente ainda não sabe como vai ser a avaliação. Quando souber, a gente vai estar entrando em contato com vocês. E a gente encerra por aqui o conteúdo da primeira unidade, que é o pensamento computacional e os 4 pilares. A partir de agora, a gente vai fazer alguns exercícios mais parecidos com o que irão cair na prova. E na segunda unidade, a gente vai ter um conteúdo mais livre, então a gente vai trabalhar pensamento computacional utilizando outras ferramentas computacionais. Beleza, pessoal? Então, o professor Walter fica por aqui. Até a próxima aula. Fiquem em casa. Até mais.